Amados, nós vamos à palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, amém? Deus certamente nos trouxe aqui porque tem algo a confidenciar, a ministrar aos nossos corações. E eu não tenho dúvida de que o Senhor nessa noite tem uma palavra para nós. Do trono dele, através do Espírito Santo, o Senhor vai falar aos nossos corações, porque Deus sempre fala aos nossos corações. Não existe uma vez em que nós não nos reunimos, uma vez que nós nos reunimos na presença dele, e que o Senhor não libera uma palavra para os nossos corações. Deus sabe as nossas necessidades, Deus sabe o que nós estamos buscando aqui, Deus sabe o que nós viemos fazer aqui nessa noite. Então espere grandes coisas do Senhor. Eu sei que amanhã nós temos muitas coisas para resolver. Amanhã é segunda-feira, o ano está começando, é a terceira segunda-feira do ano, se eu não estiver enganado, e nós temos muitas coisas para fazer, mas hoje, aqui, agora, neste momento, o seu compromisso é com o Senhor, amém? É com Ele. Que nada possa tirar a sua paz, que nada possa tirar nesse momento, a sua convicção da presença do Senhor, que nada roube a sua mente, a atenção e sequestre a sua mente. Você já levantou, já foi ao banheiro, já buscou água, não levante mais. Vamos ficar na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus, porque Deus tem algo a falar aos nossos corações. Oh, queridos, é tão importante quando nós nos colocamos na presença dEle, em adoração, para louvar ao Senhor, com o espírito rendido ao Espírito Santo, com o nosso espírito rendido e dizendo: Senhor, conduza tudo agora. Nós viemos aqui ouvir a Tua voz. Eu saí da minha casa porque eu quero ouvir a Tua voz. Diz para Ele: Deus, eu não posso sair daqui sem levar uma palavra do Senhor comigo. Eu preciso decidir algumas coisas, eu preciso fazer algumas coisas, mas talvez você diz: eu não posso errar mais, eu estou cansado de decidir do meu jeito, da minha forma. Deixa o Espírito Santo te orientar. E o momento da palavra é o momento em que o Espírito do Senhor segreda, confidencia nos nossos corações a vontade dEle, o querer dEle. E quando nós agimos com base na vontade e no querer dEle, oh queridos, nós podemos esperar grandes coisas do Senhor. Grandes coisas do Senhor. Ele nos conduz. Diz a Bíblia que o Senhor tem o seu caminho na nossa vida. Deus tem o caminho dEle. Ele sabe como nos conduzir. Aquilo que nós não conseguimos fazer, o Espírito Santo nos ajuda e faz por nós. Feche os seus olhos por um momento. Louve comigo. Em adoração, aleluia, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, Tu és como um rio, rio de águas vivas. Deixa o Espírito fluir, flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, aleluia, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Cante bem forte. Como o rei Davi, quero Te louvar, minha alma, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Cante para Ele. Digno és de louvor,
majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Quero ouvir a igreja. Dá para cantar? Vamos? Aleluia. Eu me rendo a ti. Coisa linda, irmãos. Louve o Senhor. Tu és comigo. O Espírito do Senhor está aqui. Rei Davi, bem forte para ele. Coisa linda, a igreja louvando o Senhor. Coisa linda. Deus seja louvado nesta noite através das suas vidas, das nossas vidas. Aleluia. É bom louvar ao Senhor. Queridos, nós vamos a um texto hoje que na verdade nós poderíamos citar de cor. É um texto muito conhecido. Está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 33. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 33. Eu creio que todos conhecem esse texto. Nós vamos ler apenas esse versículo. É um texto conhecido, falado muitas vezes, mas eu não tenho dúvida, queridos, que esse texto sagrado nesta noite, o Senhor separou, e eu creio que o Espírito Santo vai ministrar nos nossos corações uma palavra que vai trazer para os nossos corações refrigério, alegria, paz, mas também confronto. Vai nos colocar para pensar, para refletir, e ao final eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco sobre a necessidade de nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. É disto que trata o texto. Diz assim a palavra do Senhor, o texto sagrado. Evangelho segundo escreveu São Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Tem uma tradução que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
e todas as demais coisas serão acrescentadas. É o mesmo sentido, é a mesma tradução. A nossa diz, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Mas está claro para nós aqui que se trata do reino de Deus e a justiça de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado, Senhor, porque essa palavra é poderosa. E ela é poderosa, Senhor, para falar aos nossos corações. Ela é poderosa para penetrar no íntimo da nossa alma. Ela é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Fala conosco nesta noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sobretudo aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos ao texto sagrado, nós já vamos já entrarmos no texto que nós lemos, mas deixa eu compartilhar com os irmãos algo que eu estive pensando ao longo desses dias todos, principalmente nesses dias em que nós saímos. Quero compartilhar com os irmãos algo nesta noite, que o Senhor também tem falado ao meu coração, nesses dias em que saímos daqui, em que tiramos esses dias para descansar, eu e a Andréia, só nós dois, os meninos estão tocando a vida, a Carol trabalhando, o Caio com a vida encaminhada também, daqui uns dias vai estar viajando também, dia 28, e estávamos só nós dois ali, e eu pude pensar muito, irmãos, e refletir, falar com Deus, as nossas caminhadas, quando nós andávamos, não só falávamos um com o outro, mas falando com Deus, sobre tudo aquilo que nós temos vivido, tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor aqui nesse tempo em que nós estamos como igreja. Eu pude pensar bastante porque a calma do dia a dia, nesses dias, a gente sai um pouco da rotina, muda um pouco a nossa rotina, e eu pude refletir bastante sobre como Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, como Deus tem trabalhado aqui nesta igreja, e através desta igreja. Esses anos que nós estamos juntos aqui, completamos 4 anos agora em dezembro, é nítido como Deus tem feito, como Deus tem realizado coisas em nosso meio, tocando vidas, restaurando pensamentos, maneiras de viver, restaurando casamentos, pessoas sendo transformadas, encontrando sentido para a vida de novo, pessoas que tinham parado a caminhada da fé, a jornada da fé. Deus tem nos dado o privilégio de retomar essa caminhada conosco aqui. Nós temos falado com muitas pessoas que já tinham desistido, não queriam mais continuar nessa jornada, nessa caminhada de igreja, e por bondade exclusiva do Senhor e misericórdia dEle, tem encontrado nesse lugar um sentido para seguir adiante, para retomar e reconectar a vida com Deus. Esta igreja tem servido como um local onde o Senhor tem reabastecido as pessoas de novo. E eu louvo a Deus muito por isso, porque eu sinto e vejo as mãos de Deus em tudo e em todos aqui. Então eu estava caminhando e falando com Deus e pensando sobre todas essas coisas, mas também refletindo, irmãos, sobre como tem sido a minha vida, a nossa vida como igreja, diante do Senhor. E é inevitável, o nosso pensamento vai, me peguei a pensar se realmente, verdadeiramente, Deus tem ocupado o primeiro lugar na minha vida. Deus tem ocupado o primeiro lugar na minha casa, na minha família. Deus tem ocupado o primeiro lugar nos nossos cultos, na nossa igreja. Se Deus realmente tem ocupado o primeiro lugar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, eu me peguei pensando que às vezes, em alguns momentos, nem sempre essa primazia desse primeiro lugar nós damos para o Senhor. Nós experimentamos, irmãos, fagulhas de uma presença de Deus em nosso meio. E é tão lindo, irmão, servir ao Senhor e fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, porque Deus nos permite viver aqui, irmão Aldo, como igreja, algumas coisas que nós só viveríamos
no céu, ou só veríamos no céu. Então, quando nós sentimos aqui como igreja a presença do Espírito, trabalhar do Senhor, o fluir de Deus entre nós, a graça do Senhor, a bondade de Deus, essa presença manifesta e revelada de Deus, através do Espírito Santo, através da palavra que é pregada, que é ministrada, são coisas que o Senhor nos permite desfrutar aqui, porque nós desfrutaremos para sempre no céu. Mas eu me pego, irmãos, às vezes pensando se realmente Deus tem ocupado o primeiro lugar na minha vida. Eu não quero ser, eu tenho orado ao Senhor sobre isso e falado com Deus sobre isso, queridos. Eu não quero ser um pastor que vem pregar para os irmãos aqui no domingo, ou na quinta-feira, ou nos outros dias da semana que nós nos encontramos. Eu não quero ser esse pastor que vem pregar para os irmãos aqui no domingo, porque é minha obrigação de pastor estar aqui, porque é a minha primeira tarefa como pastor estar aqui à frente da igreja, ministrando aos irmãos. Eu entendo que essa é a minha responsabilidade, é a minha obrigação, sim. Não obrigação no sentido de ser obrigado, mas obrigação no sentido de que eu abracei por opção essa visão e essa direção e esse ministério que Deus confiou a mim. Mas eu não quero ser esse pastor que vem aqui pregar aos irmãos uma mensagem, uma palavra que te anima, que te alegra, ou que te levanta, uma mensagem que de alguma forma vai te ajudar nas suas decisões, ou nos caminhos, naquilo que você tem que fazer pela vida fora. Eu não quero ser, irmãos, apenas esse pastor, ou alguém que chega aqui diante dos irmãos com essa incumbência para dizer algumas coisas, sabe, que te agrade, que leve você a um estágio de vida melhor, mas que não gere transformação em você, que não traga mudança para a sua vida. O meu desejo e a minha oração é que a palavra ministrada nesse altar produza mudança, transformação real na sua vida, que haja um reposicionamento de vida, de agir, de pensamento, que a palavra ministrada a partir desse altar saia como autoridade tal do Espírito, que te faça refletir sobre a direção que você tem dado à sua vida, sobre as coisas que você tem feito, se é isso realmente que deve ser feito. A minha oração e o meu desejo é que nós não tenhamos uma vida acomodada. Eu falei isso com o Senhor. Eu não quero ter uma vida acomodada. Eu não quero estar numa igreja acomodada. E eu não quero ser pastor de uma igreja acomodada, que acha que está tudo bem, que acha que está bom, porque afinal de contas nós encontramos um lugar para estar. Afinal de contas nós encontramos um lugar para compartilhar dos nossos pensamentos, as nossas intenções são parecidas, os nossos projetos têm um alinhamento, e a gente acha que está bom por estarmos assim, uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra, uma igreja onde as pessoas têm responsabilidade. Afinal de contas, de alguma forma está raro hoje em dia, não é, irmãos? De alguma forma está raro hoje em dia, e aí a gente pode pensar, não, eu encontrei essa igreja, um povo bom, um povo abençoado, as pessoas que são felizes, nos abraçam, uma igreja que gosta de abraçar, uma igreja que gosta de estar junto, porque nós gostamos de estar juntos como igreja, como corpo. Mas, irmãos, isso não basta. A gente não pode achar que isso está bom, que basta, está bom assim, porque existe mais para nós. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você, Deus tem mais para a nossa vida. E às vezes quando a gente acomoda, a gente deixa de alcançar a excelência de Deus para nós. Alguém já disse que o bom é inimigo do ótimo ou do excelente. Porque como está bom, a gente pode pensar, tá bom, eu vou na igreja uma vez por semana, tá bom, eu já não ia nem uma vez, agora eu estou indo uma vez por semana, tá bom, eu sento lá e eu fico lá 2 horas naquele lugar, eu louvo a Deus, eu ergo as mãos. Irmão, sabe como eu vejo? Eu gosto de pensar a nossa fé, eu gosto de pensar a nossa fé cristã.
Eu, vez por outra, me pego pensando a nossa fé, a base da nossa fé, o princípio da nossa fé, o que nós queremos com a nossa fé, se é isso mesmo. Então, vez por outra, eu me pego pensando nisso, e eu fiquei imaginando esses dias. Muitas vezes eu acho que as igrejas, aqui em geral, de modo geral, as pessoas vêm para a igreja, sabe como eu vejo, irmãos? As pessoas vêm para a igreja e dizem: ó Deus, estou indo para a igreja. O Senhor está vendo? Eu estou indo para a igreja. Hoje é o dia de eu ir para a igreja. Aí a gente chega na igreja, e a gente começa a cantar os louvores, cantar os cânticos, que a gente entende que a gente está agradando a Deus, não é? Senhor, o Senhor está vendo, eu estou cantando aqui umas músicas para o Senhor, ó. Eu quero agradar o Senhor. Eu estou aqui nesse lugar, porque eu vim te louvar, eu vim te agradar. Eu vim cantar algumas coisas aqui para tocar o seu coração. E aí a gente oferta, a gente dizima, a gente dá parte do nosso rendimento, porque esse é princípio, a gente entende que a gente deve fazer, e a gente faz e diz para Deus: ó Deus, o Senhor está vendo, eu estou fazendo tudo isso. Eu venho na igreja, eu canto, eu dizimo, eu oferto, eu participo de um ou outro ministério, eu vou em um ou outro grupo de comunhão. É como se a gente estivesse dizendo para Deus: Deus, eu estou fazendo a minha parte, agora o Senhor faça a sua na minha vida. Não é assim? Ainda que a gente não diga, mas muitas vezes as nossas ações e as nossas atitudes vão nessa direção. De modo geral, eu tive 10 dias para pensar, irmãos, eu pensei muito. Por isso que eu estou compartilhando com os irmãos. Às vezes a gente entra num processo, e a gente vai mês após meses, e a gente entra nessa rotina de igreja, que também se transforma numa rotina. Nós temos terça grupo de comunhão, na quarta mulheres, na quinta academia bíblica, na sexta oração pela manhã, matinal, e na maioria dos sábados alguma coisa, e no domingo ensaio de manhã, ensaio à tarde, domingo o grande culto à noite. A gente entra nessa rotina, nesse dia a dia, Enéas, Karine, a gente vai fazendo, e a gente vai fazendo, e a gente acha assim: eu estou fazendo a minha parte, Deus, e agora eu quero que o Senhor faça a minha, ou o Senhor faça a sua, na minha vida, melhor dizendo. Eu vejo as igrejas de modo geral assim, mas eu fiquei pensando nessa tarde, irmãos, do fundo do meu coração, que essa acomodação, ou estar nessa vida acomodada, ou estar no piloto automático, porque às vezes a gente coloca no piloto automático as coisas, e vai fazendo por uma mera repetição, não basta para Deus. Não basta para Deus. Deus tem muito mais na minha vida. Deus tem muito mais na sua vida. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que a gente não tem que vir na igreja? Não, não. Vem, irmãos, continua vindo. Eu espero encontrar vocês aqui. Mas o que eu estou dizendo é que isso não basta. Vida com Deus é mais. É muito mais do que isso. Quando Jesus disse esse versículo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar o reino de Deus. Às vezes a gente resolve todas as áreas da nossa vida, a gente resolve todos os tópicos da nossa vida. Nós definimos tudo o que vai acontecer com relação à nossa vida profissional, a ganhar dinheiro, a ser bem sucedida, a comprar o carro, a comprar a casa, a trabalhar, a estudar, a casar, a ter um namorado, a construir uma vida, a ter uma família, a realizar os sonhos, a viagem dos sonhos, a fazer tantas coisas. A gente vai resolvendo tudo isso e enfia Deus num buraco qualquer da nossa vida, enfia Deus num cantinho qualquer da nossa vida. A gente realiza tudo, a gente define tudo o que a gente quer e o que a gente vai fazer, e aí de repente a gente enfia Deus num cantinho da nossa vida e diz: é aqui que eu vou colocar o Senhor, é aqui as minhas 2 horas por semana na igreja, é aqui que eu vou colocar o Senhor, é aqui, é daqui que vai sair o momento que eu oferto, que eu dizimo, é daqui que vai sair a minha participação nos ministérios, é aqui, é num cantinho da minha vida que eu vou colocar o Senhor.
essa vida não foi a vida que Deus pensou para mim. E acredite, não foi a vida que Deus pensou para você. Há um texto na Bíblia de Romanos 11. Paulo escreve: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre e eternamente. Amém. Então tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Eu costumo dizer que com Deus é tudo ou nada. Ele não divide pódio conosco. Ele não divide pódio. O texto diz: buscar em primeiro lugar. Eu não posso colocá-lo num cantinho da nossa vida. Eu não posso achar um espaço, depois que sobrar de tudo aquilo que eu defini, eu vou achar um buraco e vou enfiar Deus aqui. E aí eu vou fazer isso. Eu vou estar numa igreja, eu vou me ligar a uma igreja, eu vou estar num culto por 2 horas, eu vou cantar, eu vou erguer as minhas mãos e vou dizer para Deus: Deus, eu estou fazendo a minha parte, agora o Senhor faça a sua na minha vida. Eu quero todas as outras coisas, porque eu estou fazendo a minha parte. A vida que Deus tem para nós é muito mais do que isso daí. Uma vida que não deixa marcas, uma vida cujo investimento da sua vida não está além de você, ou não vá para além de você, não tem sentido. Uma vida cujo ponto principal seja eu, ou seja você, não tem sentido para Deus. Porque uma vida com Deus, nós saímos do palco principal e Ele ocupa o protagonismo principal do palco, no cenário. Uma vida com Deus no centro, nós estamos atrás da cortina e é Ele que aparece. É isso que foi dito um dia, que Jesus disse: convém que eu diminua e que Ele cresça. Uma vida com Deus no centro é uma vida que tem propósito, é uma vida que reflete Cristo aonde quer que nós estejamos, porque essa é a razão de estarmos aqui, esse é o propósito de estarmos aqui, essa é a vida que tem sentido. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, ou seja, é Ele que aparece, é Ele que as pessoas veem quando olham para mim e quando olham para você. Não é uma vida movida pelos nossos interesses, é uma vida movida em direção a Ele. Eu me lembro aqui, um professor de teologia nos Estados Unidos um dia decidiu levar os alunos para visitar o cemitério. Ele levou os alunos para conhecer vários túmulos importantes daquela cidade. Depois cada um deles tinha que apresentar um seminário em grupo, falando o que foi de mais importante que eles viram, Pedrinho, lá no cemitério. E cada um deles foi apresentando e disse: o mais importante foi o tempo de vida que eu percebi entre um e outro. O mais importante foi a frase escrito no memorial, em Love in Memory, a família escreve isso lá, do fulano de tal. E outros foram dizendo, e aí o professor de teologia disse: todo mundo errou. Isso não foi o mais importante que nós vimos lá. O mais importante que nós vimos naquelas lápides lá do cemitério foi o tracinho do meio, do ano que nasceu, tracinho para o ano que morreu. O mais importante foi o tracinho do meio, irmãos, porque o tracinho do meio representa a vida que nós vivemos, a vida, Lu, que nós tivemos. O tracinho é que diz quem nós fomos aqui. O tracinho do meio, entre o ano que nasce e o ano que morre, é que diz tudo sobre nós. É esse tracinho do meio que o Senhor quer fazer valer a pena na minha vida e na sua vida. É esse tracinho do meio que nós precisamos refletir o Senhor e colocar Ele como prioridade na nossa vida.
Sim, nós temos que fazer muitas coisas, irmãos. Nós temos que trabalhar, nós temos que correr, nós temos que realizar. Mas todas as coisas nascem a partir do centro, que é Deus, e não o contrário. Todas as coisas começam nele. Se o Senhor pudesse nessa noite te dizer quanto tempo de vida você teria, quanto tempo de vida eu teria, eu não queria saber não, irmãos. Mas se o Senhor nos dissesse, eu não sei, mas eu acho que a gente iria tentar tirar o atraso de muitas coisas. Ou se Deus chegasse aqui agora e dissesse: deu para você, ou deu para mim, dissesse: deu, estou botando um ponto final nesse tracinho do meio, aqui eu estou botando um ponto final, acabou a sua história, acabou a sua jornada. Irmãos, a gente só vive uma vida, ninguém vive duas. Esse negócio não tem jeito de viver duas, viu? A gente só vive uma. Então o que a gente está fazendo com essa vida que Deus nos deu? O que é mais importante para nós? O que nós estamos colocando em primeiro lugar nessa única vida, nessa única jornada que Deus está nos permitindo viver, nessa aventura chamada vida? Eu assisti um filme um tempo atrás, do Ben Affleck, esqueci o nome desse filme. E nesse filme o Ben Affleck, ele é um gangster, talvez alguém tenha assistido. E ele entra num lugar lá e ele mata todo mundo. E entra um cara do FBI, um agente do FBI, para tentar abatê-lo. E ele dá a volta e ele chega por trás do cara e bota a arma na cabeça do cara do FBI, depois de matar todo mundo, Varjão. E ele com a arma na cabeça, o cara pensou: agora acabou, agora sou eu. Aí ele pergunta para o cara assim: por que eu deveria deixar você vivo? Me dá um motivo para que eu te deixe vivo. O cara para. Aí ele pergunta para o cara: você tem filhos? Com a arma na cabeça do cara, na nuca. O cara disse: tenho. Aí ele pergunta para o cara: e você tem sido um bom pai? Eu acho que uns 15 tinha morrido, né, já. Você tem sido um bom pai? E o cara começa a chorar e diz: eu tenho sido um bom pai. Aí ele tira a arma, Pedro, e diz para o cara: então vai, não olha para trás e continue sendo um bom pai. Eu fico imaginando, me ocorreu isso aqui agora. Imagine se Deus estivesse com esse gatilho e dissesse para mim e para você: me dê um motivo para que você continue vivo. Me dê um motivo para você continuar vivendo. O que você tem feito para mim? Aonde eu estou na sua vida? Que lugar eu ocupo na sua vida? Qual lugar que eu estou? Qual a ordem de prioridade que você me colocou? O que significa, irmãos, buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça? No texto que nós lemos, significa exatamente ter uma vida centrada em Deus, ou seja, Deus ser o centro de todas as coisas. Buscar o reino em primeiro lugar significa trazer Deus para o lugar mais importante da nossa vida, da nossa existência. A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias. Um dia o profeta Isaías, levantado por Deus, foi até Ezequias e deu a notícia para ele: rei, coloca a vida em ordem. Já leu esse texto, Silas? Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer hoje. Acabou o seu tempo. Ponto final nessa jornada, desse tracinho da sua vida. A Bíblia diz que ele virou para o canto, o profeta deu um recado e saiu do quarto do rei. Ele virou para o canto e orou e disse: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe como que eu tenho sido com relação ao Senhor, o Senhor sabe onde eu tenho colocado o Senhor na minha vida. Oh Deus, eu não quero morrer não, quero não, me dá mais um pouco de vida.
A Bíblia diz que o profeta ainda nem tinha saído do palácio, estava no pátio do palácio. Deus falou com ele: ei, Isaías, volta e diz para o meu servo Ezequias: eu ouvi a oração dele e eu concordo com o que ele disse, e eu estou dando a ele mais 15 anos de vida. E a Bíblia diz que o profeta voltou e disse: diz o Senhor, ouvi a tua oração e você está tendo mais 15 anos de vida. Imagina se fôssemos nós, o que nós poderíamos dizer para o Senhor? Essa vida que nós temos, ou da maneira como nós levamos, aonde Deus está, que lugar o Senhor ocupa, irmãos, na minha e na sua vida? É uma mensagem de reflexão, sim. Mas eu disse para os irmãos: eu não quero ser um pastor que vem aqui pregar para te alegrar. Eu quero ser um pastor que ministra aquilo que o Espírito do Senhor quer falar com a igreja. Porque as igrejas estão cheias de crentes, de cristãos, de obreiros, de presbíteros, de pastores, se relacionando com Deus, por uma obrigação, por um protocolo, por uma necessidade de estar, como que querendo agradar a Deus para receber alguma coisa dele, e não porque colocou ele no centro, e não porque colocou ele em primeiro lugar. Porque quando a gente colocar Deus em primeiro lugar, tudo parte dele, tudo flui dele. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, eu encontro aqui algumas questões, alguns problemas que nós estamos enfrentando, e muitas pessoas estão enfrentando, porque não colocaram Deus em primeiro lugar. Muitas pessoas estão enfrentando muitos problemas hoje em dia, porque Deus está no lugar errado, Deus está nesse cantinho, Deus está nesse apenso. Eu imagino aqui, sabe quando a pessoa quer colocar, irmãos, as roupas para viagem numa mala pequenininha? Quem é mãe com criança pequena vai entender o que eu estou dizendo, porque nós já tivemos criança pequena, e a gente ia sair de viagem, irmãos, e eu achava que eu tinha que contratar um caminhão. A hora que a Andréia descia o elevador, com aquele monte de mala, é roupa para frio, é roupa para chuva, é roupa para calor, é roupa se não chover, é roupa se chover, é roupa se fizer calor, é camiseta. E eu pensava: aonde nós vamos colocar essas malas? E ela dizia: cabe, no porta-mala cabe. Então as pessoas estão carregando na vida uma mala cheia de coisas, algumas que precisam e outras que não precisam, e aí enche a mala, vai enchendo, e se esquece que tem limite de peso na companhia aérea, que tem limite de bagagem, e depois que encheu, senta em cima e passa o zíper assim, já viu? Para poder fechar, não usa metade, mas estão levando a vida assim, carregando uma mala lotada de coisas, sem necessidade, sem precisar, porque a vida é simples, Enéas, a vida é simples de ser vivida, a gente é que torna ela difícil, complicada, mas isso acontece porque Deus está num canto da nossa vida. Quando Ele está no centro da nossa vida, Ele nos orienta como que a gente deve fazer na jornada, o que a gente deve levar, o que é mais importante, no que a gente deve fixar os nossos olhos, aonde nós devemos prender mais a nossa atenção. Mas quando isso não acontece, quando o Senhor não está no centro da nossa vida, eu tenho visto isso. Pessoas estão enfrentando problemas, porque Deus está no lugar errado. E o texto, quando nós olhamos a Bíblia, irmãos, eu digo que a palavra ela traz transformação. A Bíblia é um livro de transformação, amém? Amém? Os irmãos estão quietinhos, estão me olhando, eu sei que os irmãos estão absorvendo, mas eu quero ouvir você. A Bíblia é um livro de transformação, amém? Amém. Ele não é um livro de informação, ele é um livro que faz mudanças na nossa vida, ele transforma a nossa vida. Então quando nós olhamos o texto que nós acabamos de ler,
O versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você ler atrás, e nós precisamos ler sempre atrás o contexto, para entender o que o texto está querendo nos informar. Se você ler atrás o capítulo 6, você vai perceber que esse texto, o texto que nós acabamos de ler, o texto que nós estamos falando aqui, ele vinha na construção de um pensamento, Ilha. Jesus estava construindo um pensamento, numa narrativa de pensamento. E aí quando chega no versículo 33, tem uma interrupção, Vanderlei, desse pensamento que Jesus estava construindo. E aí ele coloca uma interjeição, essa interjeição, pois, é para mudar de direção. Então ele está dizendo, ó, vocês estão fazendo isso, buscai, pois, ou seja, muda de direção. Ele vai nos dizer agora o que nós devemos fazer, porque nós estaríamos fazendo o que nós não deveríamos fazer. Então quando ele diz, buscai, pois, é uma mudança da construção do pensamento. E o que nós vamos encontrar no capítulo 6 são exatamente aquelas coisas que nós não deveríamos fazer, mas que nós fazemos, porque Deus não está no centro da nossa vida. E quando nós fazemos essas coisas, traz problemas para nós em várias áreas da nossa vida. Os irmãos querem ver? A primeira coisa, no capítulo 6, versículo 19 e 23, está aqui. Se a gente virar a página, a gente vai ver. Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas acumuleis tesouros no céu. E o versículo 21, ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então quando Deus não está no centro da nossa vida, a gente corre um sério risco de colocar o nosso coração nas coisas erradas e não naquilo aonde deve estar o nosso coração. Jesus disse: aonde estiver o tesouro, está o seu coração também. Então não ajunte tesouros aqui, ajunte tesouros no céu. Ele não está condenando, irmãos, quem tem bens. Ah, pastor, mas então é errado. Meu Deus, eu estou querendo comprar um carro zero. Compra, irmão, em nome de Jesus, e me chama para dar uma volta nele com você. Eu estou querendo trocar uma casa, construir minha casa. Compra, faz um churrasco e leva nós lá para comemorar com você. O errado não está nisso. O errado está colocar o coração nestas coisas. Ei, você conhece alguém que coloca o coração em coisas? Conhece? Eu conheço. Pessoas que valorizam mais coisas do que pessoas. Jesus está dizendo: ei, você está colocando o seu coração em algo errado, querido, porque as pessoas ficarão decepcionadas. Eu trabalhei com um cara, trabalhamos muitos anos juntos, e ele chegou a diretor do banco, mas ele era o que ele era. Ele falava da forma como ele falava, ele agia do jeito que ele agia, por causa do cargo que ele ocupava, Igor, por causa da posição que ele ocupava. Então ele tinha uma arrogância, ele tinha uma posição, uma forma de se dirigir a nós, pobres gerentes ali, mortais, porque ele tinha aquela posição. Ele deixava claro: aqui eu sou o cara. Um dia ele foi mandado embora. Eu vi isso acontecer. Um dia ele foi demitido. Tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, foi embora, porque ele colocou o coração dele na coisa, no cargo. Ele entrou em depressão profunda. Eu o visitei deprimido. Naquela época não se falava muito em depressão. Estou falando de 25 anos atrás, mais ou menos. Eu o visitei. Ele virava para o canto, ele só chorava, e dizia: o que vai ser da minha vida agora? Porque ele colocou o coração aonde não deveria colocar. Quando Cristo está fora do centro da nossa vida, nós temos uma tendência humana a colocar algo nesse lugar. O ser humano é assim. E alguns estão buscando fama, alguns estão buscando dinheiro, alguns estão buscando realizações, porque querem preencher esse vazio do coração.
Mas Jesus já nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Ei, não coloque o coração nessas coisas. Coloque o coração nele. Porque ele não decepciona. Nós não frustramos com ele. Ele não nos engana, ele não desengana. Ele não diz que vai fazer e não faz. Ele não promete e deixa de cumprir. Ele nos ama do jeito que nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, da maneira como a gente é. Então o nosso coração deve estar nele. O nosso coração deve estar no Senhor. Mas quando ele está fora do centro, a gente quer substituir. Esse é o primeiro erro. O tempo passa. Se eu pudesse, eu parava esse relógio. Quando o Senhor está fora do centro da nossa vida, diz o versículo 24: por isso vos digo, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que é isso? Quando o Senhor está fora do centro da nossa vida, a gente tende a servir a dois senhores, ou seja, duplo comando. Recebemos ordem de dois senhores, duplo comando. Tem um ditado muito chulo, irmãos. Eu trabalhei com um cara uma vez aqui em Barretos, na prefeitura, que ele tinha um adágio, um ditado para tudo. E ele dizia assim: cachorro que tem dois donos morre de fome, porque um fica esperando o outro alimentar, não é? E no fim o coitadinho do cachorro morre de fome. O que Jesus está dizendo aqui é que servir a dois senhores não dá certo. Ele diz mais para frente em Mateus: uma casa dividida não subsiste. Quando o Senhor está fora da posição dele na nossa vida, que é o centro da nossa vida, quando ele não está no centro na nossa vida, a gente começa a dividir essa liderança com outras coisas. E Jesus diz: não dá para servir a dois, porque você vai querer agradar um e vai desagradar o outro, ou você vai desagradar um e vai agradar o outro. Quando o Senhor está fora do centro, Murilo, a gente começa a dividir a liderança dele com outras coisas. A gente começa a ouvir outras vozes. Eu não sei, mas o retorno meu foi embora aqui. A gente começa a ouvir outras vozes. A gente começa a ouvir vozes que não é dele. E Jesus diz: ei, eu sou o bom pastor, e o pastor, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A gente começa a ouvir outras vozes. Faça isso, faça aquilo, não faça, não vá, não faça isso, porque a liderança do Senhor está comprometida. Quando Jesus está no centro, nada substitui a voz dele. Quando ele está fora do centro, ele quer dividir, a gente quer dividir a liderança do Senhor com outras coisas. E o texto diz, a Bíblia diz: uma casa dividida não subsiste. A casa onde não tem unidade não subsiste, porque o Senhor nos dá um comando e a gente muda de comando. O Senhor nos dá uma direção e aparece alguém, nos dá uma outra direção e a gente vai para outra direção. Mas se Jesus estiver no centro da sua vida, querido, você vai ouvir a voz dele, você vai andar com ele, você vai se relacionar com ele, você vai aprender dele. E quando uma voz estranha soprar, você vai dizer: não é a voz do Senhor. Eu conheço a voz do Senhor, porque ele está no centro da minha vida. Jesus continua dizendo outros problemas que nós enfrentamos quando ele não está no centro da nossa vida. Olha o versículo 25 do capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ele usou uma palavra aqui, irmãos, ele usou uma expressão:
Ele diz: não estejais ansiosos. Olha só, presta atenção, porque o Espírito do Senhor está falando com você. Quando Deus está fora do centro da nossa vida, o fato de Deus não estar ocupando muitas vezes o centro da nossa vida, isso é a causa de muitas doenças sociais, psicossomáticas, doenças que nós vimos surgir nesses últimos tempos. A causa de doenças emocionais, muitas vezes, a raiz é porque o Senhor não está no centro da nossa vida. Pastor, mas doenças psicossomáticas atingem cristãos? Atinge, irmãos. Não só doenças emocionais, doenças de todos os tipos. Mas o que Jesus está dizendo é: não estejais ansiosos. Ou seja, quando Ele não está no centro, a gente tende, existe uma tendência natural, a gente está ansioso, frustrado, deprimido, síndromes de todos os jeitos. Ele diz: não estejais ansiosos. Irmãos, eu não sei se os irmãos sabiam, mas eu vi esses dias, isso me chocou, me impactou muito. O Brasil foi considerado pela Organização Mundial de Saúde o país com maior índice, maior taxa de ansiedade do mundo. 23% da população brasileira é estimada sofrendo de ansiedade. Pensa isso. Jesus está dizendo: não estejais ansiosos, porque a ansiedade, irmãos, é uma necessidade de realização, de fazer, que gera uma preocupação e uma dúvida de que a gente vai conseguir ou não fazer. É ansiedade ao ver os nossos filhos crescendo, sem saber se a gente vai conseguir pagar a faculdade, sem saber se eles vão conseguir realizar o curso que eles querem fazer. É ansiedade de ver os filhos crescendo, e a gente querendo que eles sejam felizes, e a gente vê esse mundão acontecendo, essas coisas, e pensa: meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? São os pais do recém-nascido, que saem da maternidade e já saem preocupados, ansiosos, com o plano de saúde, com a escola da criança, e com tantas outras coisas. Jesus está dizendo: para, me coloca no centro da sua vida, porque eu vou organizar a sua vida para você. Não estejais ansiosos, é o que disse Jesus. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que tem algumas características. A primeira característica é que a nossa sociedade, irmã Fátima, é uma sociedade sobrecarregada. Não é? Nós estamos sobrecarregados hoje, com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para realizar, com tanta resposta que a gente tem para dar. É esse WhatsApp que não para um minuto, hein? Todo mundo mandando um filminho para a gente ver, todo mundo mandando uma mensagem que é legal, todo mundo mandando uma imagem, não para um minuto. Eu aboli, irmãos, eu não vejo, eu nem leio, eu passo por cima. A gente vive uma sociedade sobrecarregada com tudo isso, tendo que dar resposta para tudo, tendo que fazer todas as coisas. Presta atenção, as pessoas estão aceleradas, correndo o tempo todo, e dizem: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Então, uma característica de uma sociedade doente, porque Cristo não está no centro. Porque se Ele estivesse no centro, nós não estaríamos sobrecarregados. Porque Ele disse: ei, lançai sobre mim as vossas cargas. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, diz Pedro, porque Ele tem cuidado de vós. Mas é uma sociedade doente, e nós vivemos nesse turbilhão, com uma necessidade de dar resposta, e de realizar, e de fazer. E nessa correria, nós não temos tempo para Ele, nós não temos tempo para falar com Ele, nós não temos tempo para tirar um devocional, para sentir a presença dEle,
Nós não temos tempo para orar, nós não temos tempo para ler a Bíblia, nós não temos tempo para cantar para Ele, do jeito que a gente canta, com a nossa voz, com o nosso jeito de ser, porque a gente está também nesse rodão, fazendo parte dessa sociedade corrida, acelerada. Os irmãos estão comigo aqui, amém, irmãos? É uma característica desse século, irmãos. É um fenômeno deste tempo que nós estamos vivendo. Porque a vida está fora do lugar, fora do eixo. Ele não está no centro. Ele não ocupa o primeiro lugar. Ele está lá numa gaveta, ele está lá num canto. Porque nós temos muitas coisas para resolver. Senhor, o Senhor sabe, Jesus, o Senhor sabe. Ele está dizendo, eu sei mesmo. Eu sei mesmo. Mas eu quero te ajudar a aliviar. Eu quero te ajudar a aliviar esse peso, essa sobrecarga. Que é uma outra característica dessa sociedade que nós vivemos. Parece um contrassenso, Mari, porque é uma sociedade vazia. Pastor, mas como é que ela é sobrecarregada e ela é vazia? Vazia, de vazio existencial. Vida sem sentido. Eu tenho conversado com muita gente, irmãos, jovens, de todas as idades que vocês imaginarem. E as pessoas às vezes dizem para mim, pastor, eu não tenho sentido, eu não estou encontrando, eu não encontrei um sentido para mim. Eu não sei o que eu faço, não tem nada que me realiza, não tem nada que me gera prazer, satisfação. Então uma sociedade vazia de Deus. Ele não é pleno, Ele não preenche, Ele não ocupa os espaços. Ele está num cantinho qualquer, está numa beiradinha, Ele está numa vez por semana talvez, Ele está numa relação religiosa, porque a gente é bom para ser religioso. Então ele está numa relação religiosa. É isso que eu faço. Mas não flui. O Espírito não flui. O Espírito não ocupa os espaços. O Espírito Santo não preenche a nossa vida. A gente não respira o Espírito Santo. Então é uma sociedade vazia. Uma sociedade que não encontra sentido. Que é outra informação, irmãos. É uma sociedade entediada. Irmãos, tédio é um sentimento de desligamento. Tédio é um sentimento de não pertencimento. A pessoa está entediada, não me encaixa em lugar nenhum, não consegue se relacionar, não pertence a lugar nenhum, não se identifica com nada em lugar nenhum. Por que isso? Porque ele não está no centro. Nós estamos atravessando esses tempos que a Bíblia chama de tempos maus. Oh, glória a Deus que você está aqui. Que bom que você está aqui nesta noite. Porque o Espírito Santo pode mudar a sua realidade hoje. O Espírito Santo pode mudar a sua jornada. Pensa nisso. Nós só temos uma vida. Essa vida que Deus nos deu precisa valer a pena, precisa ter sentido, mas só tem sentido quando a gente coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida. É isso que Ele disse, é isso que o texto diz. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Fique de pé, eu vou orar por você, o tempo passou. A minha oração nessa noite é para que o Espírito do Senhor possa tocar forte no seu coração, para que você não leve essa vida, para que você não siga nessa jornada dessa forma, para que Ele faça diferença. Se você está sobrecarregado, saiba, Ele é aquele que te alivia. Se a sua vida não tem sentido, é uma vida vazia, Ele é aquele que faz sentido para você. Se a sua vida é entediada, você não se encaixa, não sente que pertence a algo, a algum lugar. Está lá fora o banner da igreja Liberty.
um lugar para pertencer. Eu queria que você pudesse sentir-se que pertence a esse lugar. Nós formamos uma família, um corpo de Cristo. A minha oração é para que o Espírito Santo possa transformar a sua mente e o seu coração. Que você decididamente, definitivamente, não deixe o Senhor num cantinho da sua casa. Ei, não deixe o Senhor num cantinho da sua casa. Não deixe. Põe Ele no centro da sua vida. Em primeiro lugar, o Senhor. Sabe como eu imagino? Como se a gente tivesse com uma folha em branco. Uma folha em branco. E você fizesse um ponto com uma caneta bem no centro dessa folha. É a sua vida. E o ponto no centro dessa folha representa Deus. E você diz, a partir daqui, a partir desse centro, é que todas as outras coisas vão sair. É a partir de Deus, é a partir dele estar no centro da sua vida, ocupando o primeiro lugar, que a tua vida profissional vai fluir, que a tua vida estudantil vai fluir, que o teu casamento vai se acertar, que o seu relacionamento vai se dar certo, que a sua vida financeira vai se organizar. É a partir do centro, quando Deus estiver no centro da sua vida, ocupando o primeiro lugar, que as outras coisas vão acontecer. E não o contrário. Não colocando coisas no centro e encontrando um lugarzinho para Ele, num fim de semana qualquer, num domingo qualquer, para você estar com Ele. Não. É isso que significa colocar o reino em primeiro lugar. Vou fechar essa Bíblia para parar de pregar. Colocar o reino em primeiro lugar, se você não sabia, saiba. É isso que significa, é isso que Jesus quis dizer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, quais demais? Essas que nós falamos. Tristezas emocionais, doenças, duplo comando, colocar o coração em outras coisas. Tudo isso, diz o Senhor, eu vou acrescentar na vida de vocês. É isso que significa. Em primeiro lugar Deus, ou seja, de Deus parte todas as outras coisas. Aonde você estiver, seja o que você estiver fazendo, o que você estiver projetando, o que você estiver sonhando, comece em Deus. Ei, comece em Deus. Lá na sua empresa, lá no seu negócio, lá no seu trabalho, lá na sua clínica, lá no seu consultório, lá no seu escritório, lá na sua sala, onde você estiver, centralize Deus no ponto principal e diga, a partir daqui é que saem as outras coisas. Nós vamos trabalhar muito, nós vamos fazer muitas coisas, nós vamos construir, nós vamos conquistar, sim, isso chama vida, faz parte da vida, mas é a partir de Deus e não o contrário. Em primeiro lugar, Ele. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e todas as demais coisas, diz o Senhor, serão acrescentadas. Feche seus olhos, vou orar por você nessa noite. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou te contar de um amor do seu jeito tão perfeito. Sem perceber, me transformou do meu jeito imperfeito, me aceitou. Foi só deixar ser o que sou toda vez que Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde
te esperar pelo tempo. O tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é o seu lugar. Foi só deixar ser o que sou toda vez que Ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando te encontrar, eu quero te falar tudo que vivi. Eu quero te abraçar, ouvir você falar. Bem-vindo ao lar, pra onde for, vou te esperar pelo tempo. O tempo trouxe, te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é o seu lugar. Meu coração é o seu